Olá, muito boa tarde. Eu sou Lucas Rinaldi e está começando mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito o seu dia. Logo no começo teremos alguns louvores, depois vamos para o nosso quadro F5 e depois para a palavra do pastor. Uma palavra que irá edificar a sua vida, irá edificar a sua casa. E por fim, eu volto, deixo alguns avisos com vocês e me despeço. Curta muito o nosso programa, aproveite o nosso programa, porque ele foi feito para você. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar, Senhor. Quero te amar mais, 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 Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei. A Ele me manifestarei a Ele. Declare isso ao Senhor com todo o seu coração. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Oh, oh, oh.
Olá, eu sou Lucas Rinaldi, está começando mais um quadro F5. Que Deus abençoe muito seu dia, você tem um programa muito abençoado. Nós sempre dividimos o nosso programa em 3 partes: dica do dia, mensagem do dia e a reflexão do dia. E hoje nós queremos interligar as 3, então todo o programa vai ser baseado na nossa dica do dia. E a nossa dica do dia de hoje, dessa semana, desse programa, é a série Prison Break, uma série norte-americana, onde conta a história de 2 irmãos, onde um é condenado por um crime que ele não fez, e o seu irmão, que é um engenheiro civil, ele bola todo um plano para resgatar o seu irmão, que está condenado à morte, ele está condenado à sentença de morte. Então, a série toda se baseia nisso. O irmão, ele tatua todo o seu corpo com imagens escondidas, mas embaixo dessas imagens com um mapa de como sair daquela prisão. Então é uma série bem interessante, bem bacana, e a gente vai aprender hoje a respeito disso e acima dessa história. E aí, vamos para a mensagem do dia? O amor, ele nos exige muitas vezes um alto preço. Foi assim com Jesus, foi assim com o apóstolo Paulo, é comigo e eu tenho certeza que é também com você. Então, a nossa dica do dia foi a série Prison Break, uma série norte-americana, muito conhecida, muito famosa, muito legal, muito interessante de se ver. E como eu disse, ela contava a história de um irmão que tentava resgatar o outro irmão de uma cadeia injusta. Então, ele era um homem com um potencial incrível, ele era engenheiro civil, ele que desenhou a cadeia pela qual o seu irmão foi preso, e toda a série se baseia nele tentando retirar o seu irmão de lá. Então, como ele tinha feito toda aquela cadeia, toda aquela estrutura ali daquela cadeia que seu irmão foi, ele tatuou no seu corpo imagens, e embaixo dessas imagens estavam todo o mapa daquela cadeia, estava todo o mapa daquela prisão. E ele forjou ali um assalto, ele não fez nenhum mal a ninguém, mas ele forjou um assalto para que ele fosse preso, e ele foi ali com seu irmão também. Então, um homem com potencial incrível, um gênio que decide abrir mão da sua vida por acreditar por acreditar naquilo que estava acontecendo naquela situação. Ele sabia que o seu irmão era inocente. E eu tenho certeza que assim como esse rapaz deixou tudo de lado, toda uma carreira, toda uma vida de lado por acreditar numa verdade, por acreditar naquilo, muitas vezes eu e você também deixamos muitas coisas em segundo plano. Eu já deixei diversos amigos em segundo plano, eu já deixei situações em segundo plano porque nós temos um ideal, nós temos algo, nós acreditamos numa verdade que muitas vezes as pessoas não acreditam, o amor por Jesus. E nós vamos relacionar com uma história aqui a respeito da vida de Paulo. Em Atos 15, nós lemos o seguinte: soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês como nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus. Nós vemos na série um homem que arriscou a sua vida por amor a seu irmão, e nós vemos na Bíblia diversos homens que arriscaram a sua vida por amor de Jesus, assim como existem milhares de pessoas que se arriscam diariamente por amor a Jesus. E aqui, continuando nesse verso de Atos, mais para frente nós lemos: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Eu quero que esse texto fique bem marcado na sua mente. Nós vamos voltar nesse texto ainda nesse quadro. E eu queria dizer algo para você aqui: nem todo óbvio é a vontade de Deus. Talvez o óbvio fosse ir para aquele lugar, mas nem todo óbvio é a vontade de Deus. A palavra de Deus traz a convicção necessária para a certeza das suas ações. Não caminhe pelo óbvio, não caminhe por aquilo que é o mais óbvio. Caminhe pela palavra de Deus, caminhe
em direção a Deus, e aí sim você estará trilhando o melhor caminho. Então na série, aquele rapaz entra com o corpo todo tatuado com o mapa do presídio, e ele fica durante todo o programa, durante toda a série. Quando você assistir, você vai ficar numa dúvida, assim como ele ficou durante a série inteira. Eu vou conseguir, não vou conseguir, vai dar certo, não vai dar certo, eu vou conseguir arranjar todos os meios para conseguir aquilo. Então você fica sempre nessa dúvida. Mas eu e você, nós seguimos um mapa que ele não falha, uma verdade que não muda, uma verdade que nos orienta, uma verdade que nos liberta e uma verdade que nos sara de todas as mágoas. E nós lemos em João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu e você somos livres, meu irmão. E na série nós vemos que aquele rapaz tem um mapa para sair daquele lugar. Mas o nosso mapa para uma vida liberta é a palavra de Deus. O nosso mapa para sairmos dos nossos problemas, enfrentarmos nossos problemas, resolvermos as nossas situações, é a palavra de Deus. Não adianta você buscar em outros lugares, em outros meios, sendo que a resposta do teu mapa pode estar aqui, na palma da sua mão. Leia a Bíblia e descubra o que ela tem para você. Descubra que muralhas foram feitas para caírem pela fé. Leia a Bíblia e descubra que montanhas foram feitas para serem removidas pela sua fé. Leia a Bíblia e encontre ali direção para a sua vida ao lado de Cristo. Leia a Bíblia e seja íntimo de Cristo. Meu irmão, crente que não lê a Bíblia, crente que não busca a Deus, é limitado e vulnerável e é apenas um simpatizante de Cristo. Mas crente que lê a Bíblia encontra força, direção, renovo, proteção e se torna íntimo de Cristo. E continuando aqui esse texto de Paulo, e ali naquele lugar, conta a história de uma mulher que ela estava fazendo ali ao redor adivinhações, e ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. E certa vez Paulo ficou indignado com essa situação e disse: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante aquele espírito a deixou. E percebendo que aquele lucro que ele ganhava, os seus senhores ganhavam com aquela mulher, os donos dessa mulher, os donos dessa escrava, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Então, ali o pessoal ficou muito revoltado com o que Paulo e Silas tinham feito. Então, eles foram presos por causa daquela situação. E o carcereiro recebeu instruções de vigiá-los com muito cuidado. E tendo ele recebido essas ordens, ele os lançou no cárcere e prendeu os pés deles nos troncos. Lembra que eu falei para você deixar marcado um verso onde o Espírito Santo mandou Paulo e Silas para outro lugar, onde eles estavam indo? E você me faz uma pergunta então: por que o Espírito de Deus mandou eles para outro lugar, sabendo que eles seriam presos, sabendo que eles poderiam ter ido para outra cidade, pregando lá de boa, tranquilos na dele? Por que o Espírito Santo fez isso? Quando Deus permite que eu e você passamos por alguma situação ruim, Ele está querendo nos aprovar. Nunca se esqueça disso. A prova. Foi assim com Jesus no deserto, foi assim com Josué e Caleb, e assim será com você. A sua aprovação está te licenciando para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Então lembre-se sempre disso. A prova te aprova. Mas o engraçado mesmo é saber que Paulo e Silas expulsaram aquele demônio, aquela mulher estava liberta. E a Bíblia nos mostra que aquilo trouxe contenda no meio deles, eles foram presos por causa daquilo. Em vez de trazer paz, em vez de trazer alegria para aquela cidade, foi ao contrário. Meu irmão, o inferno não fica feliz quando nós estamos. O inferno não fica feliz quando nós estamos no meio. E eles sempre querem fazer alguma coisa, algum jeito de nos difamar. Então está na hora de nós deixarmos o inferno em crise. Mas o mais interessante dessa história, de todo esse contexto, é que no final, no verso 25 e 26,
diz que Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes todos se soltaram. Meu irmão, está na hora da crise ouvir o seu louvor, está na hora do seu medo ouvir o seu louvor, está na hora das situações ruins da sua vida ouvirem o seu louvor. E continuando, o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, ele tirou sua espada para matar porque pensava, os presos fugiram, já era. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos aqui. E o carcereiro foi até lá e perguntou para eles, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E eles responderam, crê no Senhor e serão salvos você e da sua casa. E ali eles pregaram para aquele homem e a todos da sua casa. Naquela mesma noite o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida eles e todos os seus foram batizados. Olha que maravilha! Meu irmão, as suas palavras convencem, mas o seu testemunho arrasta. Pregue e, se preciso, use palavras. As suas ações podem trazer vida ou morte espiritual para uma pessoa. E veja que incrível então o que acontece nesse momento. O homem que iria se matar porque achava que tudo estava perdido, eles tinham fugido, ele ia morrer, ele seria condenado por ter permitido isso, mas foi o posicionamento daqueles dois homens de Deus que não se corromperam com as facilidades que abriram ali, não se deixaram levar pela oportunidade que gerou uma transformação de vida na vida daquele carcereiro. Meu irmão, Deus sempre tem um propósito para as minhas e para as suas lutas, mas tem lutas que nos machucam, lutas que nós somos muito machucados. No seriado, o corpo, como eu falei, daquele rapaz é todo tatuado. E em algumas situações ele é ferido com as coisas que ele tem que fazer e ficam feridas. E aquela tatuagem que se apaga com as feridas. Mas, meu irmão, eu e você somos feridos nas nossas batalhas. Eu e você somos machucados muitas vezes nas nossas batalhas. E nós ficamos sem saber de onde vimos, para onde vamos, quem somos. Mas lembre-se, diferentemente desse seriado, que as marcas são apagadas, o nosso mapa, ele não está só marcado na nossa pele, ele está marcado no nosso coração, na nossa mente, no nosso respirar, e nenhuma luta, nenhum sofrimento, nenhuma dor é capaz de apagar isso. Meu irmão, o seriado termina com o seguinte tema, o resgate final. Trazendo para a nossa realidade hoje, muito em breve, eu e você viveremos este resgate final, resgate que nos levará a uma vida eterna. Hoje, a reflexão do dia também vai ser tudo junto. Eu gostaria de ler na reflexão do dia agora, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Meu irmão, no meio das suas lutas, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, saiba que você pode contar com Deus que te ama. Saiba que em meio a todas as suas lutas, você tem um guia que nunca vai te deixar na mão, a palavra de Deus. Creia no Senhor, confie no Senhor, busque o Senhor, confie nele e Ele te livrará de todo o mal. Eu sou Lucas Rinaldi, esse foi o nosso quadro F5 de hoje, um pouco diferente, mas espero que a palavra de Deus tenha chegado ao seu coração, encontrado guarida no seu coração. Nos vemos na semana que vem com mais um quadro, com mais um programa F5. Até mais. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom?
Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Podem sentar? Quem já ouviu pregação nesse texto? Quem já ouviu? Talvez aqui alguém já pregou. Eu já preguei ele diversas vezes, várias mensagens, é um texto tremendo. E talvez o que eu vá falar para você nesta noite seja novo, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, não é verdade? A cada dia a palavra de Deus, ela se renova. Então esse texto tem uma mensagem profunda. Por que ele tem uma mensagem profunda? Porque tem um aviso solene aos nossos corações. Porque Deus, Ele, acima de tudo, está nos dando uma grande advertência por intermédio desse texto aqui nesta noite. Então esse texto é o texto que fala do homem rico, do mancebo de qualidade. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui tem as suas qualidades, não é verdade? Todos têm. Todas as religiões têm as suas qualidades. Todas as seitas têm as suas qualidades. Senão as pessoas não entrariam para elas. Senão as pessoas não frequentariam estas religiões. Mas existem coisas que estas qualidades que nós temos não vão nos dar a vida eterna. E hoje nós vamos falar de algo que é importantíssimo para a tua vida. Sabe por quê? Porque a tua vida corre risco. Como assim, pastor? Que história é essa? Eu não estou incluído aí na lista da Lava Jato, eu não faço parte de nenhuma facção, não sou do PCC, Comando Vermelho, nada disso, pastor. Que história é essa? Sim, a tua vida corre um risco muito grande. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: que proveito há em você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se eu perguntar nesta noite: você está salvo? Qual é a tua resposta? Quantos têm certeza da salvação? Levante a mão, quantos têm certeza? Quem não tem certeza? Levante a mão, quem não tem? Algumas pessoas não têm, estão sendo sinceras. Outros não tiveram coragem de levantar a mão. Sabe o que Deus quer de nós? Sinceridade, transparência. O que vai acontecer com os hipócritas? Alguém sabe? O que é hipocrisia? Os hipócritas serão lançados, sabe aonde? No lago de fogo. E Jesus disse, Mateus capítulo de número 23, ai de vós,
escribas e fariseus hipócritas. Em Mateus 23, Jesus vai falar para os religiosos diversas vezes: ai de vós, ai de vós, ai de vós, sepulcros caiados. Ou seja, vocês têm uma aparência, vocês são religiosos, mas a religião de vocês está levando vocês para o inferno. A religião de vocês não pode salvá-los. Vocês são cumpridores das leis, se julgam cumpridores das leis, mas vocês não guardam os 2 grandes maiores mandamentos. Vocês dizem que cumprem com a lei de Deus, vocês não cumprem coisa nenhuma. Vocês são um bando de hipócritas. São sepulcros caiados, por fora muito bonito, por dentro está podre. Eu sei que é duro esse discurso, e eu confesso para vocês que toda vez que eu venho pregar aqui, eu não tenho essa preocupação em nenhum lugar, quanto mais aqui, que eu sei que é uma igreja que preza pela palavra de Deus, que eu sei que neste púlpito existe um compromisso com a verdade. Então eu não vim aqui falar algo que você quer ouvir, eu vim falar algo que você precisa ouvir, e eu tenho certeza que você precisa ouvir esta palavra. Por quê? Porque aqui está um jovem, e esse jovem, como qualquer outro jovem, ele tinha saúde, ele tinha vigor, ele tinha força, ele tinha amigos, como qualquer outro jovem, ele tinha algumas coisas. O texto diz que ele era riquíssimo. Não era rico, era riquíssimo. Nos nossos dias podemos dizer que ele era, o quê? Milionário. Ele era milionário. Talvez você não seja riquíssimo, talvez você não seja milionário, mas o texto está falando de um homem. Esse jovem, ele possuía tudo que o mundo poderia oferecer a ele. Você está contente com o teu celular? Quem está feliz com o seu celular? Levanta a mão. Quem está feliz? Quem quer trocar o celular? Levanta a mão. Quem quer? Quem quer um iPhone 10? Ah, muito bem. Alguém tem um celular aqui, por exemplo, que não tem câmera, não pega o WhatsApp, não tem Facebook? Alguém tem um celular assim? Tem? Cadê? Vai quebrar alguma coisa hoje. Não quebrou o vaso, não deixa. Quem tem um iPhone 8? Quem tem um iPhone 8? Samsung 9. Só funciona até dia 31. 31 não funciona mais, como é corporativo, vai quebrar nenhum, hein, velho? Vai quebrar o celular, velho, pelo amor de Deus. Não, Note 8. Esse celular é um Note 8. Deve valer quanto? Mais de 3 mil reais, com toda certeza. Vale mais ou menos? Mais de 3 mil. Muito bem. Segura aqui. Aliás,
Você tem aquele celular, por que você não quis ainda um celular moderno como esse? Por que você não quis? Não consegue se adaptar. Teus filhos com toda certeza conseguem. O meu neto de 4 anos, com toda certeza, consegue. Vou ser sincero, é o conteúdo das mensagens, sabe, que me incomoda. Aham. Muito bem. O automóvel seu. Você não quer um carro do ano? Quem não quer um carro do ano aqui? Quer andar de carro velho? A irmã quer andar de carro velho a vida inteira. Quer andar de carro velho. Quer andar de carro velho. Não. Muito bem. Nós queremos sempre o melhor, não é verdade? Vai me dizer que você só quer o pior para você. Eu quero o pior celular, eu quero o pior carro, eu quero a pior roupa, eu quero o pior sapato, eu quero a pior televisão. Lá na minha casa ainda é preto e branco. Tem alguém com televisão preto e branco? Não. Não quer uma televisão 56 polegadas? Smartphone, inclusive. Smart TV, né? Smart TV. Então, esse jovem do texto que nós acabamos de ler, ele poderia comprar um iPhone 10. Ele poderia encostar na porta da igreja aí uma Land Rover Evoque Sport ainda. Ele poderia andar de relógio folhado a ouro, bracelete de ouro, cordão de ouro. Ele poderia ter o último modelo de televisão, 56 polegadas, 4K, não sei mais o que. Ele poderia. E veja que este jovem do texto, ele possuía tudo que o mundo poderia lhe oferecer. Ele tinha uma boa casa, ele tinha bens, ele tinha o quê? Ele tinha luxo, ele tinha banquetes, ele tinha muita coisa boa. Eu tenho certeza que ele fazia festa, churrasco, convidava os amigos na casa dele. Ele tinha muitas propriedades, ele tinha diversão, ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos. Quem gosta de ser amigo dos pobres aqui? Não levanta a mão porque pode cair o teto, não levanta a mão. Ah, pastor, meu prazer é estar com os pobres. Se o teu prazer for esse, glória a Deus, aleluia, você é crente. Você é crente. Mas, meus amados, veja a situação. Este jovem, ele era riquíssimo, no entanto, não só era riquíssimo, mas ele era proeminente. Por que isso? Porque ele era um homem de posição. Ele não só era um homem de posição, ele tinha status, ele tinha fama, ele tinha glória. Apesar de ser jovem, ele, meus irmãos, podemos dizer, era um verdadeiro fenômeno, um prodígio. Ele era riquíssimo, não é assim que o texto diz? Então ele com toda certeza era um líder que tinha muita influência aonde ele vivia. Era um cara influente. Talvez até fosse um oficial da sinagoga, é possível. Talvez a reputação dele era muito grande, tinha um prestígio social muito grande, meus irmãos. E quando nós vamos analisar a vida deste jovem, diferentemente da vida de muitos outros por aí, esse jovem, ele era ético. Esse jovem, ele se preocupava com a moral, ele estava preocupado com o testemunho dele. Por quê? Porque ele era um homem de bom comportamento. Ele, com toda certeza, não estava envolvido em nenhum escândalo da Lava Jato. Não estava. A empreiteira dele não favoreceu ninguém. Com toda certeza. Então, ele tinha um bom comportamento, ele tinha uma fina educação, ele era um moço sincero, ele não tinha falsidade, ele era íntegro.
ele não vivia nas baladas, ele não vivia nas orgias sexuais, ele não era depravado, ele não era desonesto, ele não mentia, ele não estava no meio da roda dos escarnecedores. Ele vivia uma vida honrada. Era o que acontecia com ele, uma vida pura. Ele tinha um padrão rígido de viver. Apesar de ser jovem, apesar de ter posição, apesar de ter dinheiro, mas ele estava preocupado com a sua vida. Ele estava preocupado. Então ele possuía uma excelente conduta exterior. Todo mundo que olhava para ele dizia: lá vai um bom crente. E meus amados, eu vou ser muito sincero, este jovem, se ele tivesse hoje sentado aqui no banco desta igreja, e de qualquer outra igreja, com toda certeza ele seria membro. Em algumas igrejas, imediatamente, ele seria ordenado a presbítero, pastor, a apóstolo, com toda certeza. Em muitas igrejas por aí, as pessoas iriam olhar ele do ponto de vista humano, iam dizer: está aí, esse cara tem tudo para ser um apóstolo, tem tudo para ser um pastor na minha igreja. Meu irmão, nós não podemos perder você, vamos ordenar você a pastor, vamos pedir sua consagração, você é um homem íntegro, respeitado por todos, nunca ouvimos nenhum tipo de escândalo em que você está envolvido, você é religioso, frequentador da igreja, assíduo, dizimista, tem tudo, não é verdade? Tem tudo. Em muitos ministérios ele seria aceito e seria, com toda certeza, ordenado a algum cargo. No mínimo seria diácono. Algumas denominações, ordenam diácono pela posição social do indivíduo. Sabia disso? Algumas denominações. Outras denominações, para não perder o dízimo dele, já iam lançar ele como pastor. Foi o que fizeram com o Kaká e a esposa dele. Lembram do jogador Kaká? Quando doou lá os bens para pagar, por exemplo, a indenização das pessoas que morreram, porque caiu o teto da igreja? E aí o pastor, infelizmente, não usou o dinheiro como deveria ser usado. Ele e a esposa iam sair da igreja, sabe o que fizeram? Ordenaram ela a pastora. Ela saiu da igreja e fundou uma outra igreja lá na Europa. Vejam, meus irmãos, infelizmente, o meio evangélico, eu sei que eu estou aqui na igreja falando estas coisas, mas aqui a gente não tenta tapar o sol com a peneira, porque a palavra de Deus, ela tanto mostra as qualidades dos homens de Deus, como seus defeitos. Nós somos seres humanos normais, mas acima de tudo, aqui está um jovem com muitas qualidades. Possuía uma excelente conduta exterior. Era um homem virtuoso, podemos dizer assim. Do ponto de vista humano, era um homem muito virtuoso. No entanto, o que a gente observa na vida desse jovem é que, apesar de todas estas qualidades, ele era um homem insatisfeito. Por que insatisfeito? Quem disse que a satisfação está naquilo que temos? E infelizmente muitos têm sido levados por este evangelho. Porque muitas igrejas hoje estão aí na televisão pregando o evangelho da satisfação. Que a satisfação consiste não naquilo que você é, mas naquilo que você tem. Então a bênção de Deus é medida não por você ser um homem de Deus, você ter algumas coisas. Então, infelizmente, hoje é medido a espiritualidade de alguém por aquilo que ele tem. Olha o irmão que abençoado, está aí na porta da igreja com uma Ranger Evoque 2018, olha que bênção na vida desse irmão, não é verdade? Mas o irmãozinho lá está com um Fusca
72 caindo aos pedaços, esse irmão deve estar em pecado. Esse irmão está fora da vontade de Deus. Quem mora na Pompeba aqui? Alguém mora? É pecado morar lá? Está fora da vontade de Deus quem mora lá? Qual é o bairro mais nobre aqui? Gonzaga. Um servo de Deus, um homem de Deus, um pastor de Deus, tem que morar no Gonzaga? Ou tem que morar no Pompeba? E agora? Tem que morar no Pompeba ou tem que morar no Gonzaga? Pode morar no Pompeba e pode morar no Gonzaga. Se for um homem de Deus, um servo de Deus, o coração dele não está nessas coisas. O coração dele está em fazer a vontade de Deus, morando no Pompeba ou morando no Gonzaga. Mas infelizmente, meus irmãos, a espiritualidade hoje é medida por aquilo que você tem. Agora eu quero te dizer uma coisa: para Deus as coisas não funcionam desta forma. Para Deus não é importante o que você tem. Aliás, você quer saber de uma coisa? Deus não está preocupado com o teu carro, Deus não está preocupado com a tua casa, Deus não está preocupado com quantos diplomas você tem, Deus não está preocupado com a tua conta bancária, Deus não está preocupado com isso. Sabe quem está preocupado? Os lobos devoradores que estão por aí em muitos púlpitos de igreja. Eles estão preocupados. Esses pastores gananciosos, esses estão preocupados com o que você tem. Sabe por quê? Porque eles querem arrancar aquilo que você tem. Mas eu quero te dizer uma coisa: aqui nesta igreja onde é pregada a palavra de Deus, a ênfase não é essa. A ênfase não é aquilo que você tem. A ênfase é quem você é para Deus. Eu tenho certeza que todas as mensagens que são pregadas no púlpito desta igreja é para trabalhar o teu caráter, é para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, independente daquilo que você tenha. Não, este evangelho que é pregado aí fora, com toda certeza não vai entrar no púlpito desta igreja. Por quê? Porque esta igreja tem um compromisso de pregar o evangelho genuíno, e o evangelho genuíno, ele não transforma conta bancária, ele transforma corações, ele transforma corações voltados para Deus. Pessoas que têm, mas acima de tudo estão investindo no reino de Deus, porque este é o maior investimento que você pode fazer, é um investimento para a vida eterna. Então aqui está este jovem, apesar de ter tudo isso, ele estava insatisfeito com a vida. Sabe por quê, meus irmãos? Até vou perguntar aqui, quem não gosta de dinheiro, levanta a mão, quem não gosta? A irmã está rindo por quê? Eu não entendi. Eu não acredito que só o Edson não gosta de dinheiro. Infelizmente, esta é a verdade. E não é pecado gostar de dinheiro. Ouviram o que eu disse? Não é pecado gostar de dinheiro. O que é pecado? Amar o dinheiro. Fazer do dinheiro um Deus, aí é pecado. E infelizmente tem pessoas em diversas igrejas que estão amando mais o dinheiro do que a Deus, que estão amando mais as suas posses do que a Deus. E eu quero te dizer uma coisa: se você estiver entronizando aquilo que você tem no teu coração, você vai para o inferno. Quem é você, pastor, para me mandar ir para o inferno? Eu não sou ninguém, eu sou um pregador da palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Por que um rico? Jesus é contra os ricos? Não, meus irmãos, não. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser rico. Então Jesus está fazendo aqui uma pregação a respeito da miséria. Jesus quer que todos sejam pobres, que todos morem no, como é o nome do bairro? Pompeba? Não. Alguns vão morar no Pompeba a vida inteira. Não ouvi nenhum glória a Deus.
Mas alguns vão sair do Pompeba e morar no Gonzaga. Também não ouvi nenhum glória a Deus. Alguns vão sair do Gonzaga e morar no Macuco como ele. Opção. E aí, gostou do nosso programa? E para você aproveitar ainda mais o nosso programa, anote aí algumas informações. Todas as terças-feiras o nosso culto de oração às 19 horas. Todas as quartas-feiras também temos culto de oração aqui na nossa igreja sede às 15 horas. Você que tem um período da tarde livre, vem estar conosco. Às quintas-feiras, às 20 horas, temos o culto da família, um culto onde uma mensagem é direcionada às famílias. Todos os sábados nós temos aqui também alguma programação na igreja. Todos os sábados às 19h30 temos programação como culto das mulheres, culto dos homens, culto dos jovens, e todo último sábado do mês nós temos a celebração da Santa Ceia. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários. Um às 9 da manhã com a nossa escola bíblica dominical e às 19 horas o nosso culto evangelístico. Venha nos visitar em qualquer um desses dias, em qualquer um desses horários, e você será muito bem-vindo. Anote aí o nosso endereço: Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, aqui na cidade de Santos. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida a respeito da Bíblia, alguma informação que ficou faltando, anote aí o nosso telefone: 0 operadora 13 3232 4337. E se você precisar de oração, nós temos aqui também o nosso Disque Oração, plantão de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Anote aí o nosso telefone: 0 operadora 13 3224 1383. Nós também temos aqui na nossa igreja sede a nossa livraria, funcionando de segunda a sexta em horário comercial, diversos livros, CDs, DVDs e livros também do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi. Você também pode achar aqui na nossa livraria CDs, DVDs de ministrações antigas, programas de TVs antigos e também seminários, congressos que nós fazemos aqui na nossa igreja. Então, se você se interessou por alguma dessas obras, venha nos fazer uma visita aqui na nossa livraria ou ligue no nosso telefone. Nós também temos a nossa rádio online, de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã, o nosso programa Panorama Bíblico. Um programa onde nós trazemos uma mensagem e também respondemos perguntas dos nossos ouvintes. Então, das 8 às 9 da manhã, no nosso site www.iepaz.org.br. Ou, se você preferir, você também pode baixar aí no seu celular, no seu smartphone. Basta você entrar na sua loja virtual, digitar a palavra IEPAZ e você terá o nosso programa 24 horas por dia. E de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã, o nosso programa ao vivo. Bom, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela audiência. Nos vemos na semana que vem com mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. Eu te espero, que Deus abençoe muito a sua semana e até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.